Laura Macedo, seja bem-vinda ao podcast Falar Pra Mim, né? Falar pra mim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Então, hoje, gente, nós vamos falar com a Laura Macedo. Ela é consultora de imagem e maquiadora de noiva. Gente, tudo de bom. Vocês vão amar hoje o nosso bate-papo. Espero que sim. Ai, Laura, seja bem-vinda, Laura. Laura, fala pra gente, né? Fala pra mim, fala pra todo mundo. Como foi tua trajetória? E, gente, vocês estão preparados para uma longa história? Eu vou começar bem do inicinho, né? Como a Maria me falou aí pra vocês. Eu sou consultora de imagem e maquiadora, mas essa não é a minha primeira formação. Na verdade, eu ingressei no mercado de trabalho iniciando pela minha graduação em administração de empresas. Eu vim de uma família mais tradicional, um pouco mais conservadora, onde a área da beleza nunca foi uma opção. Na verdade, eu nem sabia que essa área existia. Nunca cheguei a cogitar a trabalhar em nada com isso, relacionado a isso. Porém, eu sempre gostei muito da área de artes. Sabe aquela criança, aquela aluna que sempre tendeu mais para a área de artes, que ficava lá na aula de pintura, que todo mundo queria sair rápido, e ficava ali pintando, com todo o capricho do mundo? Era eu. Tem até uma passagem engraçada da minha infância, que minha mãe era bancária. Ela trabalhava em banco, era gerente de banco, e ela não tinha muito tempo disponível, então ela saía para trabalhar muito cedo e voltava muito tarde. E aí, uma vez chamaram ela na minha escola e falaram pra ela assim: olha, dona Carmen, a senhora precisa parar de fazer as atividades da sua filha, senão ela não vai ter uma boa evolução. E era uma atividade de pintar um pinguim. Aí minha mãe, mas eu não fiz nenhuma atividade. Aí quando a gente abriu pra ver o que era realmente um pinguim que eu tinha pintado e era realmente feito por mim. Então eu sempre tive essa aptidão para trabalhos manuais ligados a artes. Mas era uma questão de hobby mesmo, e isso ficou adormecido por toda a minha adolescência. Eu fui para um colégio que tinha realmente uma cultura de preparar os alunos para o vestibular, que eu acho que é uma coisa muito da nossa geração, né? A gente é muito preparado para esse período do vestibular. E como meu pai trabalhava em empresa, era empresário, eu optei por seguir a área de administração de empresas. Então essa foi a minha primeira graduação. E logo no início, assim, nos primeiros 2 períodos, rolou aquela questão do que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu segui a graduação, continuei com ela. E aí no meio da graduação eu tive a oportunidade de ir morar fora, de fazer um intercâmbio. E aí eu fui morar em Londres por um tempo. E quando eu fui morar lá e tive essa oportunidade de me ver sozinha, vivenciando novas experiências, foi quando eu comecei a perceber que o meu olhar para moda, o meu olhar para a área da beleza, ele era um olhar realmente diferenciado e que era algo que eu poderia dar um pouco mais de atenção. E aí eu comecei a conviver com pessoas também que usavam dessa área como a área principal de atuação. Então foi ali que surgiu uma sementinha daquela questão assim: acho que talvez no futuro eu possa fazer, nem que por hobby, algo relacionado a isso. Deixa eu só voltar ali um pouquinho, né? A gente fala que tem o patinho feio, você era o patinho que era bonito, né? Quer dizer, o pinguim que era bonito, né? Naquela época, você sentia, de repente, que as pessoas te olhavam diferente porque você gostava de arte? Ou não? Não, porque eu sempre tive muita facilidade nas outras disciplinas. Então eu não apresentava nenhuma dificuldade. Acho que talvez um dos motivos dos meus pais não terem percebido também com tanto afinco com essa minha aptidão. Porque como eu não tinha um outro ponto muito fraco ali na escola, era como se eu fosse mediana em tudo. Então passou batido, desapercebido realmente. Então aí você foi fazer administração. E aí, o que eu tô fazendo aqui? E aí você foi para Londres, né? Moda e um monte de coisas ali. Falei, não vou voltar. Não vai voltar. Não, mas não dá vontade de voltar mesmo, né? Então, e aí nesse clima você questionou o que você estava fazendo. Nesse clima eu questionei. Eu lembro exatamente do dia que eu questionei, né? Era um dia que eu estava lá e eu estava numa faculdade lá. E tinham pessoas fazendo outras graduações naquela universidade. E eu vi que tinham pessoas que estavam estudando moda, para a área de design de moda, desenvolvimento de moda, até áreas voltadas para arquitetura, às vezes me interessavam, porque tinham cores. Eu percebi que tudo que tinha cores me chamava muita atenção. E naquele momento ali, eu percebi que eu tinha realmente uma insatisfação com a área que eu tinha escolhido. E que eu precisava tomar alguma atitude em relação a isso. Então, foi realmente um primeiro despertar. E quantos anos você tinha? Eu tinha 19 para 20.
Não, acho que de uns 20 anos. 20 anos. Aí deu um cliquezinho ali falando o seguinte, poxa, não é isso que eu quero. E você voltou para o Brasil, ou alguma coisa mais aconteceu lá? Você foi curiosa, foi buscar alguma outra coisa? Não, eu voltei, terminei, né, meu tempo lá, passei até um tempinho a mais do que o programado, e eu voltei para o Brasil, voltei para a faculdade normalmente, eu sempre fui, assim, bem responsável, então tinha que ser feito. Só que eu pontuei a minha insatisfação, né, para os meus pais. Falei para eles que, olha, eu acho que não é isso. Só que logo que eu voltei, entrei naquele período de estágio, sabe? Que a gente começa a mandar currículo para as empresas para estagiar. E eu voltei, assim, num domingo, mandei um currículo na segunda, na terça eu fui chamada para uma entrevista, na quarta eu estava contratada. Então eu logo comecei no mercado de trabalho, mesmo com essa insatisfação. E em paralelo, o meu pai me colocou numa terapia, que era uma terapia voltada para busca do conhecimento profissional, chama teste vocacional, né? Tem um teste vocacional e tem uma terapia mais profunda em relação a isso. Então, logo nesse meu retorno, eu continuei na graduação, comecei a trabalhar, mas em paralelo eu fui fazer uma terapia para começar a entender um pouco mais, né, de mim e do que eu poderia fazer para encontrar esse meu caminho profissional. Tá. E aí como foi? Você, o que deu nesse teste vocacional, nesse conhecimento seu? Então, menina, deu comunicação. Comunicação? Olha, deu alguma coisa ligada à comunicação, jornalismo, direito. Eu sempre gostei muito de me comunicar, realmente, de contato com as pessoas. E eu gostava muito de escrever e ler. Então, com essa questão foi uma coisa talvez que eu tenha pontuado, né, no momento do teste vocacional, talvez a profissional tenha se prendido a isso, e talvez a profissional seja tão conservadora quanto os meus pais. Então ela não me deu uma opção muito alternativa. A opção que ela me deu foi comunicação, direito, jornalismo, algo voltado um pouco mais para a área de humanas. Porque a ADM acaba tendo um envolvimento entre humanas e um pouco de exatas, né? Então ela basicamente falou, vamos aqui te encaminhar para a área de humanas. E assim eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Eu acabei, depois da faculdade de administração, ingressei na faculdade de direito. Certo. Administração, estágio, você gostou do teu estágio? Gostei, assim, não me encantei. Até sempre falo essa palavra, não uma condição de encantamento. Mas eu conseguia, né, estar ali naquele ambiente. Aí a gente está falando de administração, acabou a faculdade, foi para direito, e aí? Para direito. E aí eu fui para a faculdade de direito e continuei trabalhando na área de administração, porque para mim não trabalhar não era uma opção. Eu desde muito nova, eu comecei a trabalhar, desde que eu ingressei na faculdade de administração, eu já comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi inclusive na escola que eu estudava. Eu fui monitora de português e redação, essa área de letras aí. E aí eu fiquei trabalhando nesse emprego, fui para o intercâmbio e na volta já fui para o estágio na área de administração. E aí conciliei, logo depois eu fui efetivada nesse local de trabalho e eu conciliei o trabalho e a faculdade de direito. Aí eu optei por fazer direito noturno, para conseguir trabalhar durante o dia e estudar na parte da noite. E aí assim eu comecei na área de direito, que foi uma área que me pegou um pouco mais do que a área de administração. Confesso para você que se eu tivesse que recalcular alguma rota e repensar alguma coisa, eu cogitaria o direito, mas não a administração. Certo. E direito, então temos duas faculdades, é isso? Então, isso. Direito e administração. Isso. E da onde veio essa consultoria de moda? Onde veio isso? Como é que veio isso? Muitas águas rolaram. Muitas águas rolaram. E aí, o que aconteceu nesse processo? Eu comecei a faculdade de Direito, gostei bastante, estava gostando bastante da graduação, e na faculdade de Direito eu me inseri num grupo de pesquisas. E dentro do universo do direito, você tem várias escolhas que você pode fazer. Você pode seguir para estudar para a área de concursos públicos, você pode querer advogar no escritório de advocacia, você pode querer empreender, de repente, abrir seu próprio escritório, você pode ir para a área acadêmica. E aí eu percebi que meu olhinho brilhou ali um pouco mais para a área acadêmica. E eu entrei para um grupo de pesquisas e falei, talvez seja isso, talvez eu tenha encontrado aqui. Vou sair da faculdade, vou fazer um mestrado, um doutorado e vou iniciar na área acadêmica. De repente vou fazer um concurso público para trabalhar, dar aula numa universidade. Achei que seria uma boa estratégia. Porém, com o passar dos anos, a faculdade de Direito ela leva 5 anos. Então, eu entrei na faculdade de Direito, eu já tinha 22. Então, terminaria ela com 27. Então, ali a gente está já buscando, né, se inserir de alguma forma no mercado de trabalho, ter uma fonte de renda e tudo mais.
E em algum momento, né, quando eu estava mais ou menos no meio da faculdade de Direito, eu comecei a ter essa necessidade de uma renda extra. E a minha mãe me sentia muito entristecida. Ela falava, nossa, tô achando você muito entristecida. Muito entristecida. E na época eu estava num trabalho que eu não estava gostando. Você até perguntou, você se deu bem no primeiro estágio? Sim. Mas nesse trabalho que eu estava no momento, eu não gostava realmente. Então era muito sofrido para mim. Eu ia pro escritório e eu contava... Sabe quando o dia não passa? Então o meu dia não passava. Então eu vivia pro horário do almoço, na parte da tarde eu vivia pro horário de ir embora. E a semana eu vivia pro final de semana. Então minha vida era esperar o momento do tchau. Eu só queria sair daquele lugar. Então realmente eu fiquei numa fase de muita infelicidade. Eu entrei numa depressão muito grande por conta disso, fiquei muito chateada, mas eu não consegui identificar que era isso. Porque eu acho que o meu próprio inconsciente, ele me bloqueava nesse lugar. Eu não podia errar de novo na minha escolha, né? Eu já tinha feito uma escolha. A gente é muito cobrada, né? A gente é muito cobrada. Como é que eu vou virar para os meus pais e falar, gente, não é isso de novo? Né? Eu não tinha essa opção. Ainda bem que hoje as coisas estão mais fáceis, né? Não sei se você visualiza dessa forma, mas as coisas estão mais fáceis entre aspas, né? Mas mais aberta, né? O que você deseja realmente fazer. Então, uma agressão total, né, Laura? Então... E pegando essa deixa do que você falou, hoje também a gente tem acesso a outras histórias de vida. A internet, ela nos permite isso aqui, o que a gente está fazendo. Então, a pessoa que ela está passando por isso que eu passei há alguns anos atrás, que de certa forma são poucos anos, mas são muitos, quando a gente pensa no desenvolvimento tecnológico, a pessoa entra no YouTube, ela entra no Instagram, ela procura outras referências de pessoas que passaram por histórias semelhantes no podcast e ela se nutre de boas inspirações. Naquela época eu não tinha essa fonte de diálogo. Então eu estava num meio que todos os meus amigos tinham escolhido carreiras muito tradicionais. Minha família, todos em volta de mim tinham carreiras muito tradicionais, então eu não tinha essas fontes de inspiração. Por isso, quando a gente fala que é mais fácil, não é que a gente está diminuindo a transição de outras pessoas, é um processo. É simplesmente pelo esse acesso que essas pessoas estão tendo, né, a outras histórias inspiradoras. Essas pessoas até fazem questão de falar para que, olha, deixa eu deixar aqui meu legado, né, o que aconteceu comigo. E com isso, você terminou o direito? Terminou o direito. Sou bacharel. Então é bacharel direito, tá. E quando você fez o direito, e aí, cadê a maquiagem aí? Cadê a consultora? Não fui eu. Eu até falo assim, que eu acredito muito no poder do universo, assim, que Deus, ele é um Deus de detalhes mesmo. Então ele move algumas pecinhas no quebra-cabeça que muitas vezes a gente não vê e a gente deixa passar e outras vezes a gente agarra. E eu sempre tive esse perfil de agarrar bastante as oportunidades, assim, tanto que nunca teve um emprego que eu falei não. Eu preferia estar em movimento, mesmo sabendo que eu não iria gostar daquele cargo, que tá parada. E aí, no meio da faculdade de Direito, com esse período de entristecimento, a minha mãe surgiu com a grandiosíssima ideia de me dar um curso de maquiagem profissional. Porque a gente tinha ido na casa de uma pessoa ser modelos de sobrancelha para uma amiga minha que estava fazendo um curso de sobrancelha, e essa professora que estava ensinando sobrancelha também ensinava maquiagem. Ela era uma professora do Senac, tinha saído do Senac, ela tinha aberto um espaço na própria casa dela e dava aulas, e acho que minha mãe gostou, e minha mãe disse que ela sentiu que eu tinha que estar ali. Essas são as palavras dela. Ela disse que sempre soube que eu estava no lugar errado, mas que era um processo, e ela sempre soube mesmo. Ela dava indícios de que ela estava respeitando as minhas escolhas, que eram feitas mais por influência paterna, mas que eu iria encontrar um caminho assim em algum momento. E ela quis me presentear com esse curso. Eu fui até um pouco relutante no início. Eu falei, mãe, é um investimento alto, eu estou no meio de uma faculdade de Direito com muitas coisas pra gente fazer de investimentos que tenham relação com o que eu estou fazendo, e o que eu vou fazer com esse conhecimento se eu não tenho produto algum? Eu não era uma pessoa que tinha muitas coisas, eu não era aquela pessoa que me maquiava sempre, então eu não tinha tantas coisas. Então o que eu vou fazer? Você vai investir nesse curso e mais em todo o material? Custa muito caro. Ela, não, eu procurei saber, esse curso material para as aulas é incluso. Eu já vi tudo. Capciosa. Aí ela, você faz pra ver se você gosta. Se você gostar, a gente vai comprando as coisinhas aos poucos, pelo menos a gente distrai um pouco a cabeça. Gracinha. E minha mãe pinta quadros, minha mãe pinta canecas, minha mãe vamos dar um beijinho pra ela, né? Beijinho. Beijo. Minha mãe pinta, faz crochê, tricô, e ela era bancária. Então, assim, eu vejo que nela existia mais ou menos esse mesmo adormecer que existe. Isso, que legal. Ela seguiu uma área, entrou pro banco com 16 anos. Foi praticamente o único emprego da vida dela. E se aposentou no banco. E quando ela saiu do banco, a primeira coisa que ela fez foi se enfiar nas artes. A casa dela parece um ateliê artístico, assim. Então, talvez ela sentia que eu tinha alguma conexão com esse adormecido dela. Sim.
Talvez você tenha sido até uma inspiração para ela, né? Talvez. Poxa, que legal, né? Você tá em busca e fez algo diferente, né? Então, a maquiagem, né? E toda a tua trajetória, né? Então, e aí você fez esse curso de maquiagem, tudo incluso. Fala pra mim na hora. Eu falo, tudo incluso. Era assim, 2 aulas por semana, se eu não me engano, na casa da pessoa. E eu fiz no período de férias da faculdade. Então, eu trabalhava e conseguia fazer o curso na parte da tarde, assim, quando saía do trabalho. E aí, nessa casa dessa professora, ela era meio holística. Então, às vezes, por exemplo, ela sabia que minha mãe tinha me dado o curso, ela chamou minha mãe um dia pra comer um bolo durante a aula. Ela tinha muito isso desse receptivo, muito caloroso, então o lugar se sentia muito confortável. Eu fui no banheiro e ela passou um papo pra minha mãe assim: olha, a sua filha é a aluna mais talentosa que eu já tive em 10 anos. Se a senhora tiver a condição, eu acredito que a senhora tenha, investe nela, porque ela tem talento aí. Falou pra minha mãe, mas ninguém falou nada comigo. Ninguém se comunicou. E aí minha mãe saiu dali, passou numa perfumaria que tem ali em Niterói, que vendia uns produtos importados e tal, que eram um pouco mais caros, e mandou escolher umas coisinhas. Ai, que lindinha! Mas eram umas coisinhas, uma paleta de sombra de estimação custa R$700. Esses produtos profissionais, eles são caros. E aquilo pra mim era assim, eu preciso fazer jus a esse investimento aqui. Ela investiu na época, para um hobby, né, um valor relevante. Ela comprou umas 3, 4 coisas que eram necessárias para se somar algumas coisas que eu tinha, para eu dar um pontapé inicial. E era pouca coisa, mas era o suficiente. Até a gente fala assim, a gente precisa de muito, né? Precisa de pouco, às vezes um pouco é suficiente. Mas eram 4 coisas que, somadas com o que eu tinha, com aquelas alquimias que a gente faz, davam pro gasto. E aí foi com essas 4 coisas, e um sonho, com essas 4 coisas, e o incentivo dessa professora, que viu esse potencial em mim, que eu abri um Instagram, que é o Instagram que eu tenho hoje. E aí eu abri um Instagram para começar a compartilhar a minha jornada com a maquiagem e inspirar outras pessoas a se cuidarem um pouco mais. Então a minha abordagem no Instagram sempre foi voltada para o autocuidado. Então lá naquele espacinho que eu abri, eu fui no meu Instagram pessoal, né, que naquela época o Instagram era quase que um álbum que a gente tinha de família. E avisei, olha gente, para não aborrecer vocês demais aqui, falando de maquiagem, eu tô criando um novo perfil. Para falar de beleza, de maquiagem, de moda. Se você quer se interessar, por favor, migre para esse outro perfil, que lá eu vou falar um pouquinho da minha vida em relação à área da moda. Tudo por hobby. E aí eu fui falando sobre moda, achava um produto na promoção, dava uma diquinha, tudo bem, eu não tinha nenhum recurso. O telefone era aquele telefone. Eu sei o que, testava o produto? Testava o produto, eu mostrava como usava. Por exemplo, tinha um babyliss que eu fazia ondas no meu cabelo, sempre fiz. E as pessoas falavam, como é que você faz essas ondas? Aí eu botava o telefone na janela, ligava fita crepe, botava fita crepe no telefone. Era um telefone que era assim, nem perto de um iPhone. Meu telefone assim, bem antigo mesmo, câmera muito ruim, então precisava estar na janela, porque vinha a luz do dia, melhorava a imagem. Então eu prendi aquilo ali na fita crepe e falava, gente, olha, eu faço desse jeito. Então sempre foi uma comunicação que eu tive na internet muito aberta, muito verdadeira mesmo. E aí esse Instagram foi crescendo, né, passos curtos, até que um dia eu resolvi abrir a minha agenda, por incentivo dessa professora, para fazer uma renda extra. E você ainda estava fazendo o curso? Eu estava fazendo curso. Estava fazendo curso. Aí ela se encantava, te dava dicas. Então, quer dizer, aí você mais no trabalho não ficava assim, a hora do almoço, a hora de ir embora, a hora de você ir pro curso. Eu já estava na hora de ir pro curso e junto com isso, eu criei um blog de moda. Ui, que chique! Então, eu ficava no horário de almoço do trabalho, eu ia pro trabalho com um look, fazia a outra pessoa que trabalhava comigo, que era uma amiga, tirar foto do meu look na Presidente Vargas ou na Rio Branco. Aí eu fazia o look, né? Você vê que eu não estava nem um pouco conectada com o universo do trabalho dela. Aí fazia o meu look, meu blog chamava Modéstia Moda. Fazia o look na Rio Branco, postava no blog no horário do almoço e depois saía do trabalho e ia pro curso. Né? Então assim a gente foi levando. E aí por incentivo dessa professora eu abri a agenda para fazer os primeiros atendimentos sociais, na época cobrando R$100, cobrava R$100, ia na casa da pessoa com aquela malinha dos 4 produtos e mais meia dúzia de coisas que eu tinha pessoais, coisas da minha mãe que também ela não estava utilizando, algumas amigas, montei ali uma bolsinha e falei, ninguém vai marcar. Ninguém vai marcar nada comigo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu anunciei, falei, olha gente, se alguém precisar de maquiagem, vocês podem me mandar mensagem que a gente combina, menina. Não é que marcou? E quando você fez isso, você sentiu alguma coisa na hora de
ter essa coragem? Porque você tinha que ter coragem, né? Você começou a fazer. Então você, de repente, não vou colocar ou vou colocar? Não sei se eu estou sendo clara. Sim. Que impulso que fez isso para você tomar uma atitude? Eu acho que me fez tomar uma atitude, realmente botar a cara ali pra bater, porque na verdade quando a gente se joga em algo novo, a gente tá toda a cara pra bater, pode dar certo ou pode dar errado. Foram duas grandes viradas. Uma, eu estava extremamente infeliz. E eu não tenho vocação para ser infeliz. Então, assim, a infelicidade não me pertence. Legal. Então, se aquilo estava me dando prazer, eu precisava externalizar aquilo de alguma forma. E um outro ponto que eu acho muito importante é que eu não iniciei esperando um resultado financeiro. Claro que eu queria uma renda extra, mas esse não era o meu propósito. O dinheiro nunca foi o meu propósito. E hoje eu vejo muitas pessoas entrando na área da beleza com o propósito de ganhar muito dinheiro, sendo que isso é consequência. Então eu fiz realmente por amor, não foi por isso. Então eu acho que isso foi o que me fez ele botar a cara para bater e ter a coragem de anunciar, né, que estava abrindo a agenda. Legal. E aí abriu, aí algumas pessoas marcaram. Eu acho que no fundo a gente fica assim, ninguém vai marcar, porque no fundo a zona de conforto era muito interessante, né? Então assim, eu tava numa zona de conforto que eu, né, tinha uma vida confortável, eu estudava, eu trabalhava, eu tinha o apoio dos meus pais financeiro, então assim, aquilo ali era para ser um plus na minha vida, né? Era para eu ter prazer, para eu ser mais feliz. Mas se não desse certo, tá tudo bem, tava tudo bem para mim. Então eu não esperava a marcação, porém ela aconteceu. E aí, quando ela acontece, você vai com medo mesmo, né? E o início, pelo menos o meu, não foi, e eu acredito que 90% das pessoas que estão ouvindo a gente também não, o meu início não foi romântico, né? Eu não tinha as ferramentas necessárias para começar. Eu comecei literalmente com o que eu tinha. E o que eu tinha era muito pouco. E aí a primeira cliente que eu atendi era uma amiga de uma amiga, era um apartamento da sogra dela. E eu não tinha iluminação profissional, como a gente tem hoje. Hoje em dia a gente tem muito fácil acesso. Você quer comprar uma ring light, um LED, você vai no Saara e você compra. Uma ring light na época, você tinha que mandar trazer de fora do Brasil, custava R$3.000. Então era um investimento alto para quem não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Eu não tinha um telefone capacitado. E essa casa dessa cliente que eu estava, não tinha iluminação no teto. Sabe aquelas salas que são rústicas, assim, e a luz é quente e pontual, tipo iluminação de hotel, de quarto de hotel? Ai, meu Deus, muito ruim. Pra quem tá começando na área, quem é maquiador, vai ter maquiadora me ouvindo aqui com certeza, porque eu vou pedir pra elas assistirem, escolher um tom de base de alguém é uma coisa muito séria. Sem luz é quase que impossível, é uma missão impossível, e não tinha luz. E aí ela não podia acessar os outros cômodos da casa, porque estavam ocupados por outras pessoas, e a sogra pediu para ela ficar na sala. E aí nosso recurso foi pro banheiro, eu maquiei ela sentada na privada. Porque o banheiro tinha uma luz um pouco melhor. Era uma luz fria, não era a luz ideal, mas era uma luz. Sim, ótimo. E o que eu pensei? Ela nunca mais vai querer me contratar na vida, eu saí de lá, eu tremia. Fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha, né? Mas eu fiquei super insegura e eu me senti, né, naquele momento, meu Deus, eu podia estar mais preparada para fazer isso aqui. Né? Mas não tinha como, eram os recursos que eu tinha. E você não vai acreditar. Na semana seguinte ela marcou de novo. Claro, ficou maravilhosa. Aí eu falei... E foi banheiro de novo? Não, foi na casa dela. Aí foi na casa dela, foi na luz do dia, eu abri a janela, não era mais de noite. E aí foi meu primeiro atendimento e essa cliente me acompanhou por anos. Roberta, se você estiver assistindo, um beijo. Vou mandar pra você esse podcast. Ai, que legal. E hoje ela mora fora do Brasil e tudo mais. E foi assim, não foi perfeito o início, né? A gente não tinha os recursos necessários, mas foi como tinha que ser, né? Foi como dava pra ser. Tá. E é muito legal isso, né? Os recursos, às vezes a pessoa fica dependendo, esperando todos os recursos, que talvez seja uma desculpa, né? E falando assim, não, eu preciso ter tudo, né? É questão de desculpa, mas assim, eu quero ter tudo para ter essa segurança para eu poder começar. Então, né? Imagino como você deve ter ali, talvez não, com certeza você foi hiper profissional, não, vamos ver o banheiro e tal, e ela também, ela viu o esforço, né, porque é uma coerência, né, a questão da luz, então, e aí ela te acompanhou aí por muito tempo, até antes de você, e ótimo, e depois disso tudo, tá, bom, você, com esse dinheiro, você juntou, foi buscando mais recursos? Exatamente. Eu imagino hoje a tua mala, Não, você... não é uma mala, é um estúdio inteiro, armários e mais armários de maquiagem, né? Assim, a gente conta, não acredita, né? Como
Eu tenho essa foto. E aí, pra você, uma curiosidade, quando eu comprei esses quatro produtos e tinha mais esses que eu tinha em casa, eu tinha uma amiga que ela começou a empreender um pouco antes de mim, ela fez administração comigo, uma das minhas melhores amigas até hoje, e ela empreendeu na confeitaria. Tem uma confeitaria super legal. E ela tinha uma câmera profissional. E eu já tinha esse feeling de que eu precisava ter boas imagens, só que eu não tinha um telefone legal. E aí eu levei todas as minhas maquiagens pra casa dela, a gente montou uma bancada branca, e ela com a câmera dela fotografou minha bancada. Eu não tinha vergonha nenhuma da minha bancada, era o que eu tinha pra oferecer. E pra gente postar no Instagram as fotos, pra gente despertar um desejo dos seguidores. Tipo, aquela bancada filmada bem bonita. E aí eu maquiava modelos, amigas, e ela com a câmera profissional dela foi uma grande incentivadora. Legal. Ela fotografava na câmera dela e me mandava as fotos pra eu postar no meu Instagram. E ela foi minha principal modelo e ela foi minha noiva no passado. Ela casou e eu produzi ela de noiva. Legal, legal. E você aí começou. E aí por que o gosto da noiva, né? Porque hoje você tem uma pegada para noiva, né? Teu foco, teu cliente-alvo é a noiva, né? Então conta um pouquinho aí dessa... Você começou a colocar, né, a fazer essas fotos, começou, e aí o teu foco para noiva e foco para a questão toda da imagem. Não foi uma escolha. Como a maquiagem não foi uma escolha, né? Você até perguntou anteriormente sobre em que momento comecei a juntar dinheiro. Eu até brinco que a área me escolheu e eu estava aberta a novas oportunidades. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu comecei a fazer muitas maquiagens sociais no final de semana. E o que é maquiagem social? É você maquiar a pessoa para eventos que ela venha ter. Seja uma madrinha, uma convidada, uma formanda. A pessoa tem um jantar, tem um compromisso, fotos para fazer, você está ali disponível para aquela pessoa. Só que quando você não tem um espaço físico, você vai de casa em casa fazendo isso. E eu passei anos fazendo isso. E isso é muito desgastante pro corpo, né? E é uma perda de tempo muito grande. Então foi assim que eu na verdade, eu só entrei pra área de noivas depois que eu já tinha feito a transição de carreira. Eu fiz a transição de carreira toda na maquiagem social, que era essa maquiagem do cliente final que estava indo para eventos. Né? Eu não sentei na janelinha no início. Foram uns bons anos ali de escola na maquiagem social, até porque para você atender um público de noiva, você precisa passar por esse processo. Né? A gente não consegue encurtar esse processo. Então, como foi tua despedida? Tchau, tchau, empresa. A despedida foi quando eu me dei conta que eu trabalhava num fim de semana e ganhava mais do que num mês. Né? E isso aconteceu com 3 meses da maquiagem. Legal, legal. Então, assim, foi assim, a maquiagem, você consegue encaixar muitas clientes num dia. Então, você fazendo uma divulgação, como eu falei que eu fiz, fotos no Instagram, constância, disciplina. Teve um momento da minha vida que eu fazia maquiagem online pro Instagram 3, 4 da manhã. Porque eu não tinha horário de dia, eu tinha faculdade, tinha que trabalhar, eu tinha que fazer núcleo de prática jurídica, eu tinha muitas coisas para fazer. E aí eu comecei a fazer maquiagem no meu quarto de madrugada. Eu filmava de madrugada para ter o que postar, então eu tinha muita disciplina. No primeiro momento que eu entendi que aquilo ali era mercado, e foi rápido, quando eu vi o que poderia acontecer ali, eu comecei a estudar o mercado como um todo, eu comecei a mapear os profissionais da área que faziam isso em Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São Paulo, eu mapeei todo mundo. E aí eu comecei a pegar essas pessoas de referência, porque eu não sabia nem que existia maquiador. Pra mim, maquiador era o cabeleireiro, que fazia seu cabelo luzes, escova, ele também maquiava. Quando caiu a minha ficha que maquiagem poderia ser uma profissão, eu fui garimpar no meio. Então eu fui pegando várias referências e aí eu fui entendendo que aquele mercado, da onde eu poderia explorar aquele mercado e se valeria a pena eu realmente comprar aquilo ali como uma profissão. Quando eu entendi isso, aí sim eu comecei a ver como eu poderia monetizar da melhor forma e em que momento eu poderia passar pela transição realmente de deixar o direito de lado, não deixar de lado a graduação, porque eu iria concluir, óbvio, mas deixar de lado o trabalho. E foi muito rápido, porque o meu trabalho também não era, gente, um trabalho muito bem remunerado. Então foi muito tranquilo para mim tomar essa decisão. E a quebra do modelo mental de uma profissão tradicional e com 2 faculdades, né? Você ir para a questão da maquiagem. Como ficaram seus pais, ou melhor, como você ficou com relação a ter que dar certo, né? Porque você disse, peraí, eu tenho que dar certo na segunda faculdade. Peraí, como é que ficou isso? O teu eu para falar o seguinte, olha, eu tô largando isso e tô indo para maquiagem porque isso realmente me dá um prazer muito grande. O que aconteceu comigo nesse processo? Eu fui conciliando. Quando eu percebi que eu realmente conseguiria viver daquela nova área
E quando eu consegui entender que a minha felicidade morava ali, eu me apropriei desses dois sentimentos. Legal. Então eu me apropriei e falei assim, não é que vai dar certo, já deu certo. Porque não existe a opção de dar errado. Eu escolhi, vai dar certo. Então em momento nenhum passou pela minha cabeça, quando eu tomei a decisão, que poderia dar errado. Eu não sabia o tempo que demoraria, eu não sabia como seria o processo, eu não saberia as barreiras que eu iria enfrentar, e foram muitas. Mas eu tinha 100% de certeza que ia dar certo. Porque eu ia fazer dar. Se não fosse por aqui, ia por ali. Se não fosse por ali, eu ia tentar pular. Eu ia fazer dar. Então você colocou isso como um objetivo? Eu coloquei com uma certeza. Legal. Porque o objetivo é algo que você ainda vai alcançar. Pra mim, já tinha dado certo. Legal. A partir do momento que eu conseguia minimamente fazer uma renda maior do que eu fazia no meu trabalho anterior, em um período tão curto de tempo, e eu sabia, porque a gente sabe quando a gente está capacitado. Eu falei, se eu estou nesse tempo com essa capacidade, eu vou evoluir todos os dias. Então, eu vou fazer isso bem feito. Não tem como isso dar errado. Mas isso pra mim, né, dentro de mim, para os outros já é bem diferente. Então todo esse meu processo foi muito bem acompanhado pela minha mãe. A minha mãe sempre me deu todo o suporte emocional, financeiro, para passar por isso. Eu sempre sabia que eu tinha um amparo, né, isso é bem importante. Mas na minha família paterna, para os meus avós, já era uma outra questão, né. Então eu omiti essa informação por muito tempo. Então era como se fosse um bico. Era algo passageiro. Na verdade, eu sentia que eu só precisaria me posicionar verbalmente para essas pessoas quando a minha graduação acabasse. Porque eu poderia não estar trabalhando, se eu não estou pedindo nenhum recurso financeiro para ninguém, eu estou vivendo aqui da maquiagem e está tudo certo. Mas quando a graduação acabasse, iria vir aquele questionamento: e agora? O que você vai fazer? Você vai estudar para outra? Você vai prestar um concurso? Você vai trabalhar no escritório? Iria haver esse questionamento. Então, eu teria um tempo para poder, né, saber como eu iria lidar com isso, porque eu sabia que ia ser muito difícil para o meu pai, principalmente para ele, porque realmente ele tinha projeções para o meu futuro, de concurso público e tudo mais, que não era no meu perfil. Então eu me dei esse tempo. Então eu ignorei a sociedade. Ai, amo. Ignorei a sociedade. Botei mais vezes e falei, finge que não tá acontecendo nada. Isso aí, bora lá, bora. E lá na faculdade de Direito, um monte de boatos existiam sobre mim. Porque eu ia trabalhar com uma mala de rodinha, com as maquiagens dentro toda produzida. E a maquiagem, ela evoluiu nesse período. Agora ela tá um pouco mais leve. Na época, aqueles olhos pretos, super marcantes. Eu, na faculdade, achava que eu era aeromoça. A aeromoça. Com a mala. Maquiada. Ela faz vários voos em São Paulo. E aí eu vendia pra todo mundo na faculdade. Eu falava, não, você é maquiadora, dava cartão. Na cantina, nossa, a maquiagem tá bonita, dava cartão. E aí a gente vai crescendo no boca a boca, né? Niterói é um lugar pequeno, também tem esse facilitador. E aí você começou a fazer noivas, aí as noivas começaram a te procurar. E aí você queria fazer de repente uma palheta, como é que... A noiva chegou pra mim no momento que a gente sentou pra fazer um cálculo, né? De quanto que eu poderia otimizar da minha renda diária. Qual era o meu teto, né? Porque quando você trabalha prestando serviço e você é o prestador de serviço, você tem a limitação da hora. Sim. Né? Meu dia tem 24 horas, assim como o seu. Então, qual era a minha renda máxima num sábado, por exemplo, que era um dia de agenda mais cheia. E aí a gente fez o desenho daquele teto salarial. E aí eu fiz uma pesquisa no mercado de noivas e eu vi quanto custaria um sábado se eu me profissionalizasse em noivas. No primeiro momento, eu daria passos para trás, tá? Eu tinha consciência disso. Porque eu não poderia entrar no mercado de noivas cobrando um ticket extremamente alto, sendo que eu não tinha experiência naquela área. Então, no primeiro momento, eu daria um passo para trás, porque no volume eu conseguiria fazer uma renda maior no atendimento social. Porém, eu daria vários passos para frente na qualidade de vida. Porque eu trabalhava de 3 horas da manhã, no sábado, até meia-noite. Então, eu atendi pessoas que iam fazer foto de formatura às 6, jogando a beca pra cima ali no nascer do sol, madrinhas, convidados, até a formanda da noite que vai pro baile de medicina. Então eu trabalhava muitas horas, então eu sentia muita dor de coluna. Na época eu não era tão ligada à atividade física como eu sou hoje, então eu comecei a ficar muito cansada. Eu falei, eu não vou aguentar isso por 30, 40 anos. Como eu vou ter uma barreira aqui, uma barreira física, eu preciso otimizar esse negócio. E aí eu fui fazendo alguns estudos para ver como eu poderia ampliar a minha renda como maquiadora. Eu já não tinha outro emprego, né? Só fazia faculdade e era maquiadora, então eu tinha meus dias livres. Então o que eu poderia fazer para monetizar durante a semana e o que eu poderia fazer para otimizar a minha monetização no sábado, tendo mais qualidade de vida. E aí eu percebi que eu teria que dar aulas durante a semana e eu teria que começar a migrar
gradualmente para o universo de noivas. E quando eu falo gradualmente, é gradualmente mesmo. Foram 3 anos entrando no mercado, até me estabelecer como eu trabalho hoje, que eu trabalho com noiva já com agenda para 2025. Isso foi um processo. Então, uma noiva gerava um portfólio, gerava um feedback, um conteúdo, e aquilo ali a gente projetava na internet. Editoriais, eu ia até as lojas de vestidos de noiva e eu falava para as pessoas: olha, se eu vier com uma amiga aqui para tirar umas fotos, você deixa eu usar os vestidos, eu divulgo, eu marco o seu Instagram. Legal isso. Tinha parceiros na área do casamento. Entrar no mercado de casamento é super difícil. E eu tava começando. Mas uma visão muito de business também, né? Sim. Que mercado, como é que eu vou aumentar meu ticket médio, né? Peraí, que mercado é bom, deixa eu conhecer mercado, quem são meus concorrentes, quais são os players desse mercado. E aí você ia lá, tirava as fotos da... Ia lá, chamava um amigo por parceria e tal, e tirava as fotos. A gente ia lá, eu maquiava essa pessoa, tirava as fotos. E aí vem os desafios, né? Que às vezes a gente não conta. A gente passa muitas coisas. Quando isso começou a acontecer, eu era muito preparada já na maquiagem. Eu estava há alguns anos no mercado, mas eu não fazia cabelo. Eu nunca, quando virei maquiadora, imaginei que eu precisaria fazer cabelo. Nunca. E aí, logo que eu comecei a fazer atendimento social, eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo para fazer os cabelos. Porque eu sabia que a formanda, a madrinha, ela quer a maquiagem e o cabelo. Então, eu tinha uma profissional na minha equipe que fazia os cabelos, eu fazia a maquiagem e estava tudo bem. No mercado de noivas, isso não funciona. A noiva quer você. Ela quer que ninguém mais mexa nela. Se ela te escolher, ela quer uma profissional completa, uma profissional 360. E aí, quando eu cheguei, nunca esqueço, numa loja de vestidos de noivas para fazer esse editorial, que a dona da loja estava: você não vai a lugar nenhum, você não sabe mexer no cabelo, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha... Como não vai chegar a lugar nenhum? Eu saí de lá. E a gente tem menos maturidade quando a gente é mais jovem, né? Eu saí de lá possuída. Eu falei: essa mulher falou que eu não vou chegar a lugar nenhum porque eu não sei mexer no cabelo. Que isso? Eu vou amanhã entrar no curso de cabelo. Dito e feito, né? Entrei no curso de cabelo. Vi que era muito mais difícil que maquiagem. Fiz 7 cursos seguidos de cabelo. Virava à noite, comprei uma boneca com cabelo pra aprender a fazer penteado. É dificílimo. É dificílimo. E eu não tenho aptidão. Eu fui pela disciplina mesmo. E aí hoje eu faço o cabelo de todas as minhas noivas, graças a Deus. Depois de 7 cursos. Não, agora pra lá de 20. É pra lá de 20. Na época foram 7 seguidos. Agora é pra lá de 20. Legal. E aí eu tive que começar a entender que para esse mercado era um outro tipo de prestação de serviço. Que a noiva não contrata uma maquiadora e uma penteadista, ela contrata uma experiência. E que aí eu precisaria me capacitar muito mais. E aí a faculdade de administração, não vou negar, acabou me ajudando muito nesse processo, porque a gente soma conhecimento, né? E a gente soma conhecimento em todas as áreas que a gente passa. Então, de certa forma, valeu a pena toda a minha trajetória, apesar de sempre ter aquela revolta do: nossa, quanto tempo eu deixei de estudar o que eu gostava para estudar outras áreas. Isso tudo se somou. E aí eu comecei a me capacitar, e aí eu comecei a fazer editoriais, e aí tudo que você joga pro universo você atrai, né? Atrai mesmo, muito. E aí você atrai. E aí você monta a noiva toda, então você fica ali o dia com a noiva, né? Eu visto, eu calço, eu ajudo na escolha do buquê, eu brinco. Por isso a questão da consultoria também entrou aqui, para você poder ter o cabelo, para você colocar isso tudo, tá? E o estúdio? Vou montar o estúdio. Então, o que aconteceu? Lembra que eu te contei daquele deslocamento? Lembro. Sofrido. Eu tava na situação seguinte: eu atendi uma cliente na Barra, aí eu ia pro Leblon. Aí do Leblon eu vim pra Icaraí, aí de Icaraí eu tive que voltar pra Barra. Isso assim, 7 clientes num dia, 8, vocês imaginam, com mala, limpeza de produto, abertura de luz, peso, cadeira, tudo. Aí cada lugar que eu ia, a cadeira era de uma forma, a coluna inclinada, aquilo ali é extremamente cansativo. E eu via amigas minhas que estavam na área há mais tempo que eu. E eu via algumas com problema de coluna, eu via algumas com muita abdicação de tempo, assim, até muito maior que a minha atualmente. Eu falava: gente, não tem como. Eu posso até continuar no atendimento social, mas eu tenho que concentrar essas pessoas em um lugar. Eu posso trabalhar de madrugada até meia-noite, mas que seja dentro de um ambiente com uma cadeira projetada para minha coluna, com um clima agradável para mim, que eu tenha minha marmita num frigobar, num micro-ondas, que eu possa parar 10 minutos para engolir, ingerir um alimento, porque eu não comia. Então eu não conseguia, não tinha tempo, era assim, de uma cliente para outra, então era muito difícil. Então, meu primeiro movimento foi criar um estúdio dentro do meu apartamento, para conseguir, pelo menos, concentrar as clientes ali.
E aí, num primeiro momento, todas as minhas amigas da área falaram que ia dar errado. Todas. Não, você não tá entendendo. As clientes não gostam de ir até você. As clientes, elas gostam do comodismo, de você ir até ela. Não, isso não dá certo. Por isso que eu nunca abri estúdio. Pessoas com muito mais anos de trajetória que eu falei, mas eu vou ter que fazer isso dar certo, gente. Eu vou ter que achar algum gatilho aqui para poder convencer as pessoas que aqui é melhor do que na casa delas. E aí eu fui entender qual o discurso e abordagem que eu poderia fazer para convencer essas pessoas a virem até mim. Primeiramente, oferecer um desconto. Ok, achava válido no momento. Em segundo plano, explicar para essa cliente que ela não precisaria estruturar nada na casa dela. Porque quando eu vou, ela tem que ter um mínimo de espaço, uma mesa para botar minhas coisas, uma luz, que aquilo ali está pronto para ela. E que quando aquele espaço está pronto para receber ela, o atendimento dela, que demoraria 3 horas, demora 1h30. Então ela poderia reduzir muito o tempo dela de produção, porque demora quando você vai na casa, você monta tudo, fica meia hora montando seu material, tá? A cliente é à sua disposição, né? Você está dentro da casa. Você está dentro da casa. Tem um lado ruim também, você tira a liberdade da pessoa também. Claro que vão ter clientes para todos os perfis, mas tinha que ter alguém no meu perfil. Né? Alguém iria entender o meu modelo que eu estava oferecendo naquele momento. Então eu estava oferecendo uma produção muito mais rápida e aí eu juntei com a experiência. Eu tinha um quarto do apartamento, mas eu fiz do quarto, tenho vídeos. Eu contratei um filmmaker, um filmmaker para filmar a entrada do quarto. Eu fiz uma obra no quarto, eu botei penteadeiras, eu botei espelhos de LED, eu botei uma cafeteira com xícaras de cílios, eu botei uma parede de fotografia, eu botei um painel pra pessoa fazer foto, eu fiz uma experiência, eu contratei uma equipe de mídia na época pra fazer, eu abri história de champanhe, fiz a inauguração do quarto do meu apartamento, eu fiz tudo que eu podia. Que máximo, que delícia. Pra gerar desejo das pessoas em estarem naquele ambiente junto comigo e viverem aquela experiência. E funcionou muito bem. Claro, perdi um cliente, sim. Às vezes cliente com um bebê muito pequenininho, que não pode sair, tá amamentando. Então, assim, sempre que você tem uma escolha, você tem ganhos e perdas. Mas tem que saber por que você fez aquela escolha. Sim. Você tem que estar claro das escolhas que você está fazendo. Eu estava clara. Então, assim, no primeiro momento, perdi um pouco de clientes, mas ganhei outras que iam e falavam, nossa, foi muito rápido. Nossa, foi maravilhoso. Nossa, o café daqui é delicioso. Lindt que você serve, língua de gato da Copenhague. Nossa, aqui é quase que meu spa. Eu venho pra cá, eu me desconecto de criança. Em casa, uma falação. Então, eu montei uma playlist. Eu tinha uma essência específica para aquele cômodo. Então, eu fiz essa experiência, né, lá nesse quarto. Que durou 5 meses. 5 meses? Aí você... Eu aluguei a sala comercial. 3 meses para tomar a decisão, para tirar lá o valor do teu payback lá, né? E aí a questão 5 meses. Me capitalizei no Mas 5 meses intensos. Dando aula de segunda a segunda, trabalhando de segunda a segunda. Quando eu não estava dando aula de automake, ou aula para formar novos profissionais, que eu comecei a formar novos profissionais, eu estava atendendo. Então eu trabalhava de segunda a segunda, em qualquer horário. E eu tinha um acordo com o cara lá de cima que eu não negaria nenhum trabalho. Nenhum trabalho se eu tivesse com horário disponível. Mas você deixou de atender as pessoas da Barra, você deixou de atender algumas pessoas e ficou só no teu ambiente, né? Ou seja, um determinado raio ali, que senão as pessoas elas acabam não vindo, né? Ou vindo, mas... Vou te falar, muitas vêm. E eu fiz um recurso também. Eu iria pra Barra, se ela juntasse um grupinho de 5 pessoas. Legal. Cobrava uma taxa de deslocamento, eu ia. Porque aí eu me deslocava uma vez só. E vou te falar, elas juntavam. Sim. Quando a pessoa quer você, sim, ela com dá certeza, um com certeza. Então ela chamava, então ela é muito boa, vocês vão amar ela, dava meu Instagram. Quando vi, ela tava arrecadando a 5ª pessoa lá da recepção do hotel pra poder fechar. Então quando a pessoa quer... Concordo. Então, são escolhas também, né? Naquele momento eu precisava fazer uma escolha e eu fiz tranquila. E aí eu fui pra uma sala comercial. E foi lá que as coisas em relação ao universo de noivas e de consultoria se firmaram mais, porque eu tinha mais um ambiente mais estruturado para trabalhar e tudo mais. Sim. E hoje você atende nesse estúdio, ou seja, dessa sala comercial, que é um baita de um estúdio, onde a noiva ela tem todos os recursos para ela, é isso, o foco nela. Então, na verdade não é bem assim. O nosso estúdio, ele acontece para dar um suporte maior ao pré-casamento do que ao casamento em si. E a outros serviços de beleza que a gente oferece. Consultoria de imagem, serviços de cuidado pessoal, tem limpeza de pele, massagens relaxantes, tem análise de coloração pessoal, cursos de automake, de autopenteado. Mas a questão da produção da noiva, ela é uma questão muito cultural. Cada cidade, cada região tem uma cultura em relação ao dia da noiva, né? E Niterói e Rio de Janeiro
E até São Paulo também tem a cultura de que a noiva se arruma em hotel. Então, 90% das minhas noivas passam o dia da noiva em algum hotel frente-mar. Por vários motivos. Pela questão da vista, pela questão de ela não precisar tirar as coisas dela daquele ambiente depois. Porque ela vai voltar para aquele ambiente. Então ela vai voltar, então ela deixa todos os pertences dela lá, ela dorme, passa núpcias. Então ela junta o dia da noiva com a questão da núpcias. Se ela quiser, ela se hospeda no dia anterior, faz massagens relaxantes, toma banho de banheiro, enfim. Nós temos a cultura aqui de que a noiva se arruma no hotel. O meu espaço, ele é todo projetado para receber noivas, e eu recebo. Mas hoje ainda é muito mais disseminada essa cultura da noiva ser produzida no hotel. Então, aos finais de semana, 90% do tempo eu estou fora do meu estúdio. Então, meu estúdio ele existe hoje para outros serviços e para o suporte à noiva pré-casamento. Então, lá eu tenho a sala onde eu faço a prévia da noiva, que é o dia que a gente faz próximo ao casamento, os testes de maquiagem penteado. Então, ali é tudo estruturado para ela. Lá que eu faço análise de coloração pessoal da minha noiva, para descobrir a cartela de cores dela. Lá que eu faço toda a questão de consultoria de imagem de demais clientes. Lá é onde eu ministro o curso. Lá onde gravo o curso online. Então, lá ele é um estúdio que ele funciona nos finais de semana, mas eu, Laura, costumo estar fora dele. Certo. Laura, fala pra gente, assim, ó, o que você, né, que nós falamos de várias coisas, né, falamos lá da questão da carreira, da trajetória com 2 faculdades, né, e aí você, quando viu, teve o clique lá, você, opa, peraí, isso já deu certo, eu quero isso, vou segmentar o meu mercado, eu não quero, você olhou o futuro, pô, peraí, eu tô trabalhando muito, eu não quero isso para minha vida, vou nichar, até porque você é boa, e você fala assim, peraí, as pessoas elas vão querer porque eu me entrego, né? Então, vamos lá, então você nichou, você foi para noiva, e você dá todo um pré-noiva, né? Então, de repente, limpeza de pele, o que você vai fazer? Porque a noiva, ela vem antes para ti. Então, a noiva de 2025, talvez ela já esteja fazendo algo de cuidado hoje contigo, né? Então, para ela poder, então tá bom, vou relaxar aqui, vou fazer tal. Então, ela coloca para ti. Então, o que você deixaria para as pessoas que estão assistindo, né? Dessa trajetória sua, o que você... Porque, assim, a gente... Acredito que aqui a gente vai falar com pessoas de mudança de carreira, inspiração, né? Que para mim a tua história é uma inspiração que você... Tenho certeza que você inspirou a sua mãe, né? Porque a sua mãe talvez tenha muita coisa dentro dela e ela colocou isso para fora até pela coragem que você teve, né? Porque você foi muito corajosa. Eu vejo muitas pessoas que fazem aula comigo e que a gente e que às vezes tem muita vontade de empreender, de fazer alguma coisa que gosta e às vezes não pode fazer isso ou nem que não possa, né? Não consegue porque você mesma disse que você já tirou ali e falou assim, não, vai dar certo, vamos lá, eu não tenho escolha, eu estou infeliz, né? E algumas pessoas, elas murcham muito e dizendo assim, quando eu me aposentar, quando isso, quando aquilo, eu vou acabar fazendo alguma coisa, né? Então, o que você deixaria para essas pessoas, né? Se você quiser complementar com alguma coisa, né? Mas o que você deixaria? Acho que depois que você complementar, o que você deixaria para essas pessoas dessa jornada brilhante que você tem, que hoje você tem escolhas, né? Então você tem um estúdio, você falou, muita gente falou não vai dar certo, você disse vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Então o que você fala para essas pessoas aí? O que você deixa desse teu legado, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa muito sempre frisar é que não existe um tempo pré-determinado para as coisas acontecerem. Eu estou hoje aqui sentada na sua frente contando a minha trajetória até aqui. Eu tenho 32 anos. Então, é uma trajetória muito curta, que pode inspirar muitas pessoas, mas que ela ainda está em construção. Pode ser que daqui a 5 anos eu esteja aqui contando para você uma história totalmente diferente e que esse capítulo que eu vivo hoje seja apenas um capítulo que está me levando para um outro lugar. Então, acho que a primeira lição que eu acho que as pessoas têm que aprender, e eu falo isso para mim também, é para a gente não colocar erros no lugar de fracassos, né? Escolhas que a gente fez que de repente não reverberaram da forma que a gente imaginava. Por exemplo, no meu caso, 2 graduações, que são escolhas que levaram anos da minha vida, né? Eu fiquei 10 anos da minha vida estudando para áreas que eu não atuei praticamente em momento nenhum, atuei muito superficialmente.
E eu poderia ter visto esses erros como fracasso. E eu acho que a gente precisa tirar esses erros que a gente considera erros do lugar de fracasso e colocar eles no lugar de oportunidade e aprendizagem. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria feito as conexões que eu fiz com as pessoas que eu fiz, eu não conheceria você, eu não conheceria milhões de clientes que eu conheço hoje, eu não teria a história de vida que eu tenho, eu não teria a minha bagagem, eu não saberia discorrer sobre vários assuntos que eu aprendi graças a essas experiências. E afinal a gente é o resultado de uma experiência 360 que a gente vive. Então o erro, ele é uma grande oportunidade. O erro, que eu nem acredito que seja um erro, mas esses desvios na rota, eles não são fracassos. E as pessoas muitas vezes se colocam naquele lugar que eu me coloquei na segunda graduação. Eu não posso errar de novo. E hoje eu me pergunto, por que não? Hoje eu não tenho medo nenhum. E a vida é um livro? Você leva isso como um livro, como um capítulo? Isso são capítulos? Eu não acho que eu sou, eu acho que eu estou. Ah, legal. Eu realmente acho que eu estou. E às vezes eu passo por algumas situações que eu olho um negócio e falo, me vem um insight e eu falo assim, nossa, eu super abriria um negócio linkado a essa área. Significa que eu estou infeliz? Não. Significa que a vida está acontecendo, a gente precisa estar com os olhos abertos. Porque muitas pessoas reclamam da falta de oportunidade. E a gente que emprega pessoas, a gente escuta muito isso em entrevista, né? Que as pessoas falam, que eu preciso de uma oportunidade. E às vezes eu me pergunto, será? Porque a oportunidade, ela passa e muitas vezes a gente não vê, sabe por quê? Porque a gente não está de olho aberto, a gente não está preparado. Será que vocês estão preparados para a oportunidade? Vocês estão preparados para agarrar ela? E o empreendedor tem muito isso, ele tem que estar de olhos abertos, porque a oportunidade pode passar a qualquer momento. Então parar de olhar para o passado como fracasso e ficar com essa cobrança de que você não pode fracassar de novo, errar de novo, e olhar tudo como oportunidade e aprendizado. Errei agora? Errei, fiz uma escolha errada. Às vezes eu faço escolhas erradas no meu estúdio, invisto numa coisa que não valeu a pena. O que eu penso? Mais um aprendizado, mais uma lição, mais um buraco que eu não caio mais. Vou cair mais 50, mas naquele ali eu não caio mais. Que nem acidente de avião, né? Não vai cair por aquele acidente. Esse erro eu não cometo novamente. Então parar de cultivar esse sentimento de erro, de fracasso, com essa ansiedade de fazer dar certo, porque isso atrasa, né? O processo de fazer dar certo. E acho que o segundo conselho que eu queria deixar, né, que é uma coisa que eu levo muito pra minha vida, é que nada importa se a gente não estiver feliz. Então, assim, não existe maior abdicação que você pode fazer na sua vida do que a abdicação da sua felicidade. O que são 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, perto de uma vida de infelicidade? Então, quando você tem medo de algo, pense no medo de ficar infeliz por mais tempo. Ele tem que ser maior, porque o medo da infelicidade é o maior medo que eu tenho, porque a gente tem momentos de infelicidade, mas uma vida inteira de infelicidade. Legal. A gente passa 1/3 ou mais da nossa vida trabalhando. Se a gente for infeliz em todo esse tempo, valeu a pena viver? Acho que não. É um grande desafio, né? Porque, e aí eu falo isso muito, hoje mesmo eu gravei um áudio, porque eu tô com uma comunidade, né? Então, eu gravei um áudio falando sobre uma aluna que ela se aposentou e ela estava fazendo dentro da aula de empreendedorismo, ela fez um projeto, todo mundo gostou do projeto, e ela se emocionou. Depois que todo mundo gostou, a turma toda gostou, eu falei assim, gente, todo mundo gostou. E eu falei assim, gente, teus olhos brilham quando você fala. Ela, professora, meus olhos brilham mesmo quando eu falo. Eu fico até emocionada. Ela falou assim, meus olhos brilham mesmo, porque... E aí todo mundo ovacionou a menina. Ela, meu Deus, ela veio e me abraçou. Ela falou assim, obrigada por ter aberto isso. Não, ela se descobriu. A gente está criando ali um ambiente, ela buscou também uma ajuda, né? Então, ela está escolhendo ali um ambiente, então isso é muito legal, eu vejo muito isso. Vale a pena você sofrer tanto assim para você poder ter só o dinheiro, né? Então, claro que o dinheiro é hiper importante, todo mundo é porque, que nem muitas pessoas dizem assim, propósito, esse negócio de propósito é balela, o negócio sem dinheiro no bolso. Eu falei, gente, ninguém está falando que o propósito não tem que ter dinheiro no bolso, né? Inclusive, um propósito bem traçado, ele vai te dar mais dinheiro no bolso, porque uma pessoa feliz com o que faz, a probabilidade dela monetizar isso muito mais é enorme, porque ela fica viciada em ser feliz. Ser feliz vicia, né? Essa sensação que essa menina tem, ela vai querer experimentar. Uma vez que você experimenta essa sensação, você quer experimentar aquilo mais vezes. Eu trabalho com noivas, estou na área da beleza há 7 anos, eu trabalho com noivas há 5 mais ou menos, já comecei. Todo final de semana eu saio arrepiada, emocionada,
E eu paro aquele dia, no final do dia, falando, meu Deus, obrigada pela oportunidade de tocar essas almas com a minha mão e com o meu talento e com o meu estudo. E isso é uma coisa que dinheiro no mundo paga, dinheiro é consequência. Sim. Você faz um trabalho bem feito, é lógico que o dinheiro vai ser uma consequência, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? Sobre a nossa felicidade, porque a vida é muito curta. Eu digo que eu me divirto dando aula e não me pagam por isso. É isso, entendeu? Eu faria de graça. Talvez vocês me pagarem melhor ainda. Até para você poder viver, né? Então, eu acredito que as pessoas elas precisam ser remuneradas realmente para ela poder até ter um conforto para essa vida. Olha, Laura, ai, gente, que delícia, gratidão por você ter vindo, muito obrigada mesmo, tá? Fiquei muito feliz em estar aqui batendo esse papo com você. Sempre uma troca muito produtiva. A gente sempre sai mais leve do que a gente entrou. Obrigada. Então, gente, olha, Laura, você quer se despedir da sua mãe, da sua amiga? Mãe, esse podcast pra você. O meu primeiro podcast é todo dedicado a você. Mas eu queria deixar um beijo, um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente. E se você, de alguma forma, se sente bloqueado para empreender ou para dar um primeiro passo atrás de um sonho, procura ajuda, gente. A gente não chega a lugar nenhum, absolutamente nenhum, sozinho. Isso é até um conselho final para dar, né? Quando a gente está acompanhado, bem acompanhado, a gente chega mais longe. Então, seja uma ajuda de uma mentoria, seja uma ajuda de uma terapia, seja uma ajuda de alguém que faça algo melhor que você, por exemplo, em relação ao financeiro, que te ajude a ver como você pode estruturar o seu financeiro para você dar os primeiros passos em segurança, para você fazer uma transição em segurança. Ninguém aqui tá falando, nossa, vocês larguem tudo pro alto e vão cuidar do sonho da luz. Não, a gente precisa às vezes de alguém para dar um norte, sim. E isso é super importante. E que a gente consiga realmente a cada dia estar sempre atento ao que está em torno e também ao que está dentro da gente, que eu acho que é o que mais importante, mais importa aí nessa trajetória. Gente, gratidão de novo, obrigada mesmo. Gente, então, mais um capítulo, mais um episódio, né, do podcast Fala Pra Mim, Fala Pra Mim, Fala Pra Mim, que hoje a Laura aí deu um show aí com toda a experiência que ela tem e vamos ter cenas, né, outros capítulos da vida dela, tá bom? Um beijo, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima.